So I was asked to speak tonight Eu fui pedido para falar hoje on the question about pain and suffering. na questão sobre a dor e sofrimento. Now, I deal with answering questions about Christianity a lot. Eu lido muito com perguntas e respostas sobre o cristianismo. If you go to my website, you'll see more than 1,700 questions that have come to my website that I've answered. Se você for no meu website, você pode ver mais de 1.700 perguntas que vieram e eu respondi. Of course, I don't always have an answer. Sometimes I say, I don't know. É claro que nem sempre eu tenho a resposta. Às vezes eu falo, eu não sei. My experience is most questions are pretty easy to answer. Na minha experiência, a maioria das perguntas são bem fáceis de responder. Most of the questions of the skeptics. A maioria das perguntas são dos céticos. They say, oh, there's all these science errors in the Bible. Aí eles falam, tem tantos erros científicos na Bíblia. Well, that's easy. Isso é fácil. There are none. Excuse me? There are none. Não tem nenhum. I mean, I have a PhD in chemistry and physics. Eu sou PhD em Física e I've Química. read the Bible many times. I've never found any science errors. Eu já li a Bíblia várias vezes, não achei nenhum erro de ciência. And then people say, oh, the Bible has so many historical errors. Aí o pessoal fala, não, tem muitos erros históricos na Bíblia. I say, really? É mesmo? Can you tell me even one? Você pode me falar pelo menos um? I've never seen a single historical statement in the Bible Eu nunca vi nenhuma afirmação histórica na Bíblia that's contradicted by fact. que foi contradita por fatos. And then people say, oh, the Bible has so many contradictions. Aí eles falam, a Bíblia tem tantas contradições. I say, really? É mesmo? Eu falo. Can you give me even one? Você pode me falar pelo menos uma? Most of these contradictions are really kind of silly. A maioria das contradições são meio tolas. They'll say in one gospel it says Jesus carried the cross. Em um evangelho fala que Jesus carregou a cruz. In another gospel, Simon carried the cross. E na outra fala que Simão carregou a cruz. How could anybody believe in this religion? Como é que alguém pode acreditar nessa religião? You know how easy that question is. Você sabe quão fácil é essa pergunta? Because Jesus carried the cross until he couldn't carry it anymore. Que Jesus ele carregou a cruz até não poder mais, não aguentar. And then Simon carried it. E aí Simão carregou para ele. Many other criticisms of Christianity, but I find most of them to be relatively easy to respond to. Muitas outras críticas sobre o cristianismo, mas a maioria delas são fáceis de responder. But this question, Mas essa questão, this is a good question. essa é uma boa pergunta. Surely it bothers you. E realmente ela incomoda você. Surely you wonder, Com certeza você fica imaginando, né? if God is good and powerful, Se Deus é bom e poderoso, why is there so much suffering? por que há tanto sofrimento? So here's what I'm going to do. Então isso é o que eu vou fazer. I'm going to play a role. Eu vou fazer um papel aqui. I'm going to be the skeptic, Eu vou ser o cético and I'm going to ask you some questions. e eu vou perguntar para vocês algumas perguntas. Okay, question number 1. Pergunta número 1. Do you believe that the God who created the universe Você acredita que Deus criou o universo? is all powerful É todo poderoso? and that he could do whatever he wants? E ele poderia fazer tudo que ele quisesse? Do you believe that? You don't sound convinced enough. Você não nos convenceram, não. All right. Ok. Number 2. Número 2. The God that you believe in, O Deus que vocês is acreditam that God loving? é aquele Deus amoroso? Is that God so loving that love is defined by that God? Ele é o Deus tão amoroso que a palavra amor se define por ele? Do you believe in that God? Você acredita nesse Deus? Well, then obviously the God you believe in doesn't exist. Então é claro que o Deus que vocês acreditam não existe. Think about a baby born with a horrible deformity. Imagina um bebê nascido com uma deformidade horrível Lives for 2 weeks in terrible pain. e fica em 2 semanas com uma dor terrível The parents have deep mourning, e os pais sofrem demais and the baby dies. e aí é que o bebê morre. So tell me this. Me fala então, Is it because God is powerless é porque Deus não tem poder to prevent that suffering? para prevenir esse sofrimento? Or is it because he doesn't care? Ou porque ele não está nem aí? You have to admit that's a good question. Você tem que admitir que é uma boa pergunta. If God is all powerful, Se Deus é todo poderoso, if God is loving and compassionate, se Deus tem compaixão e amoroso, why would we have a tsunami killing 220,000? por que tem um tsunami matando 220 mil? Surely a loving God would stop that tsunami Com certeza um Deus amoroso iria parar esse tsunami, if he's also powerful. se ele também for poderoso. This is a good question.
É uma boa pergunta. I assume you've thought about this. Eu assumo que vocês já pensaram nisso. Now, I'm going to attempt to provide an answer to this question. Eu vou tentar dar uma resposta para essas perguntas. I see this as both an intellectual problem Eu penso nisso como um problema intelectual and an emotional problem. e um problema emocional. And I intend to address both the intellectual issue E eu pretendo tanto falar sobre a parte intelectual and the emotional issue. e também o assunto emocional. Now, one thing I'll say, Uma coisa que eu vou falar, there's no easy answer to this question. não tem respostas fáceis para essas perguntas. If somebody says, yo, that's an easy question, Se alguém falar, isso é uma pergunta fácil, here's the answer. aqui está a resposta. Say, don't listen to that person. Bom, você não escuta essa pessoa. So is suffering evil? Então, sofrimento é mal. É ruim. Are these things God's fault? Essas coisas são culpa de Deus? One thing I would say for sure, Um dia eu vou falar realmente. there's a lot of suffering in this world. Tem muito sofrimento nesse mundo. First of all, there's pain. Primeira coisa, tem dor. People break their bones. Pessoas quebram seus ossos. They have burns. Eles têm queimaduras. But worse than that is chronic pain. Pior que isso é dor crônica. People have pain that exists for years and years. Pessoas que têm dor que duram anos e anos. What's God's purpose in that pain? Qual que é o propósito de Deus nessa dor? Why would God allow that pain? Por que Deus permite essa dor? If He was loving, surely He'd prevent that pain or something. Se Ele é amoroso, Ele podia não deixar essa dor ou fazer alguma coisa. That's one kind of pain. Isso é um tipo de dor. And then there's disease. E aí tem doenças. Why does God allow disease? Por que Deus permite doenças? You know, somebody has a cold, that doesn't bother me so much. Ah, se alguém tem um resfriado, isso aí não me importa tanto. But what about chronic diseases? Mas e doenças crônicas? Leprosy, Lepra, cancer. câncer. Why did God create cancer? Por que Deus criou câncer? Why would a loving and powerful God create cancer? Por que um Deus poderoso e amoroso criou o câncer? It's a good question. É uma boa pergunta. There are other kinds of pains. Tem outros tipos de dores. Now, in the United States, the parents have a saying, an idiom. Nos Estados Unidos, os pais têm uma canção, um ditado, That they say to the Okay. children. eles falam para os meninos. They say, sticks and stones could break my bones, Eles falam assim, paus e pedras pode quebrar meus ossos, but words would never hurt me. mas palavras nunca vão me machucar. That's a big fat lie. Isso é uma grande mentira. Words hurt worse than sticks and stones. Palavras são piores que paus e pedras. Another kind of pain is emotional pain. Outro tipo de dor é a dor emocional. Broken relationships, Relacionamentos partidos, loneliness. solidão. Another kind of suffering comes from poverty. Outro tipo de sofrimento vem da pobreza. We don't have so much of that in the United States. A gente não tem tanta pobreza nos Estados But why Unidos. does God allow people to languish in terrible poverty? Mas como que Deus deixa pessoas viver assim tão grande pobreza? And there's violence and terrorism E tem violência, terrorismo and genocide. e genocídio. Why did God allow Hitler to kill 6 million Jews? Como que Deus deixou Hitler matar 6 milhões de judeus? Where was he? Onde que ele estava? How do you explain that as a Christian? Como explicar isso como um cristão? Fear. Medo. The violence and terrorism, it causes fear. Violência e terrorismo nos causa medo. And people lose something from their life. E pessoa perde coisas da sua vida. If you were abused by a parent, Se você for abusado por seu pai, that leaves an emotional gap in your life till the day you die. isso te deixa um vazio emocional até o dia de você morrer. Disappointment, Desapontamento, loss of hope, perda de esperança, death. morte. Why does God allow these things? Por que Deus permite essas coisas? And again, I'm going to give, I think, a reasonable answer. De novo, eu vou tentar te dar uma resposta razoável. This will be my conclusion. Isso aí vai ser a minha conclusão. The only philosophy, A única filosofia, the only theology, a única teologia, the only religion that offers a reasonable answer to that question is Christianity. a única religião que fornece uma resposta para essa pergunta é o cristianismo. Hinduism fails. Hinduism. Hinduísmo não dá. Buddhism fails. Budismo falha também. Atheism fails. O ateísmo falha.
Christianity offers the only answer to this O question. cristianismo que oferece a única resposta para essa pergunta. But remember, there's no simple answer here. Lembra que não tem resposta fácil aqui. So let me talk about the causes of suffering. Deixa eu falar então sobre as causas de sofrimento. Now, in part 1, I'm going to talk about the intellectual answer. Bom, na parte 1 eu vou falar sobre a resposta intelectual. I'm not going to deal with the emotional answer Eu here. não vou lidar com a resposta emocional. Cause of suffering number 1, Causa de sofrimento número 1, free will. o livre-arbítrio. How many of you, raise your hand, Levante sua mão. how many of you believe that God gives us free will? Quantos de vocês acreditam que Deus nos deu o livre-arbítrio? Right, you chose to raise your hand, Bom, você escolheu levantar sua mão. so obviously you have free will, Então right? é claro que você tem um livre-arbítrio, né? So, what's the verse in the Bible that says God gave us free will? Qual que é o verso na Bíblia que fala que Deus deu o livre-arbítrio? The phrase free will is not in the Bible, Essa palavra livre-arbítrio não está na Bíblia, but the idea is all over the Bible. mas a ideia está Let's just na look Bíblia at, toda. let's look at just one scripture. Vou ler uma passagem. Deuteronomy chapter 30, Deuteronômio 30, verse 19 and 20. verso 19 e 20. Ok. Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. So God says to his people, Deus falou para suas pessoas, pro seu today I povo, give you a choice. hoje eu vou te dar uma chance. Life or death? Vida ou morte, Blessings or curses? bênçãos ou maldições. And God begs us, E Deus nos implora, choose life. escolha a vida. That's what God wants us to choose. É isso que Deus quer que a gente escolha. What parent would want their child to choose death and Que suffering? pai que ia querer o seu filho morte, sofrimento? God begs the Jews Deus pede muito aos judeus and us to choose life. e para nós, para escolher a vida. God wants to bless us. Deus quer nos abençoar. See, God gave us a choice because He loves us. Bom, Deus nos deu uma escolha porque Ele nos ama. You know, sometimes I wonder, Ó, de vez em quando eu fico meio que imaginando assim, if God created everything good, se Deus criou tudo bom, in fact, in Genesis 1:38, it says God made everything very good. bom, em Gênesis 1:38 fala que Deus criou tudo muito bom. Why is there suffering and evil in the world? Por que tem sofrimento e o mal no mundo? Well, the reason there's evil in the world A razão que tem o mal no mundo is because God loves us. é porque Deus nos ama. Think about it. Pense nisso. Can you make somebody love you? Você pode fazer alguém amar você? Can you force somebody to love you? Você pode forçar alguém a amar você? Can you say to your child, Você pode falar pro seu filho, you love me or I'm going to spank you? você me ame, senão eu vou te espancar. You can't force love. Você não pode forçar o amor. Love requires a choice. O amor requer uma escolha. So the skeptic says, Os céticos dizem, could a powerful and loving God poderia um Deus poderoso e amoroso allow suffering? permitir sofrimento? I say yes. Eu falo sim. I say God is so powerful Deus é tão poderoso that He created us. que Ele nos criou. And He loves us so much E Ele nos amou tanto that He gave us the privilege of choosing whether we're going to love Him or not. que Ele nos deu o privilégio de escolher se a gente vai amar Ele ou não. Free will. Livre-arbítrio. You know, God took a risk. Deus arriscou. Why did God put that tree in the garden? Por que Deus colocou aquela árvore no jardim? You know, the tree of the knowledge of good and evil. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Did He put that in there to tempt Adam and Eve? Ele colocou para tentar Adão e Eva? Not at all. De jeito nenhum.
He put it in there because they had to choose if they're going to love him. Ele colocou ela lá porque eles tinham que escolher se eles iriam amá-lo. God didn't make us like a robot. Deus não nos fez como robôs. So I say to the skeptic, Então eu falo para os céticos, I say to the atheist, eu falo para os ateus. well, what's your alternative? Qual que é a sua alternativa? You know, a God who makes us like a machine? Deus que nos fizesse como uma máquina? Because to the atheist, we're really just a machine. Porque para os ateus nós somos como se fosse uma máquina. To the atheist, it's just chemicals. Para os ateus é só química. There's no purpose. Não tem propósito. There's no meaning. Não tem significado. You don't exist. Vocês não existem. You're just a bag of chemicals. Vocês simplesmente são um monte de cínicos. Don't say to your wife, I love you. Não fale para sua esposa, eu te amo. Say, I chemical you. I chemical you. What? Eu te amo quimicamente. Não fala assim para sua esposa. The chemicals in my brain are creating this sensation. Essa química no meu cérebro está criando essa sensação. If you become a parent, Se você se tornar um pai, you'll know what I'm talking about. você sabe o que eu estou falando. You know, it's risky being a parent É arriscado ser pai. because your child may grow up, Seu filho pode crescer, may reject everything you believe in, pode rejeitar tudo que você acredita. and may not love you at all, E pode não te amar de jeito nenhum. and give you a life of sorrow. E pode te dar uma vida de sofrimento. That's what happened to God. E isso acontece com Deus. Most of us rejected him. A maioria de nós rejeitou ele. So I say, one of the reasons there's suffering in the world is because God gave us a choice. Então, uma das razões de ter sofrimento no mundo é porque Deus nos deu escolha. That's why there's evil in the world. Por isso que tem o mal no mundo. It's also one of the reasons there's suffering in the world. Também é uma das razões porque tem o mal no mundo. So God gave us a choice. Deus nos deu He put escolha. that garden in the tree. Colocou aquele jardim no Adam and jardim, Eve looked at aquela their árvore. garden. Adão e Eva olharam aquele jardim. They looked at God who gave them everything, Viram Deus que deu tudo para eles, who loved them, que amou a eles, who just wanted them to love him. que queria eles que amarem And ele. they looked at the tree. Olharam para aquela árvore They said, forget it. e falaram: deixa para lá, I ain't eat that tree. eu quero aquelas árvores. And that's exactly what every one of us did as well, isn't it? E é exatamente o que a gente fez, não é não? Are you going to blame God Você vai culpar Deus for your lust? pela sua cobiça? Are you going to blame God for your anger? Você vai culpar Deus pela sua raiva? That doesn't make sense. Isso não faz sentido, não. So, reason number 2 for suffering. Razão número 2 para o sofrimento It's sin. é o pecado. The cause of most suffering in the world is sin. A causa da maioria do sofrimento do How mundo é o much pecado. suffering has been produced by addiction? Quanto sofrimento foi produzido por causa de vícios? How much suffering has been produced because people lack self-control? Quanto sofrimento é produzido por falta de controle de pessoas? How about sexual sin? Quantos pecados sexuais? How about lust? A cobiça, How about a sensuality? sensualidade. How much suffering has been caused by that? Quanto sofrimento é causado por isso? Are we going to blame God for that? Vamos culpar Deus por causa disso? Well, I guess maybe indirectly, Talvez indiretamente, because He created us porque Ele nos criou and He gave us a choice. e Ele nos deu escolha. I don't know about you, E você? but I'm thankful that God created me. Não sei você, mas eu So sou. I'm not going to blame it on God. Eu sou grato que Deus me criou, não vou How much culpar Ele. suffering has been caused by anger? Quanto sofrimento é causado por raiva? Uncounted suffering. Incontáveis sofrimentos. What about greed? E ressentimentos. How much suffering has been caused by greed? Quanto a ganância, desculpe. Pride, arrogance, jealousy, Orgulho, arrogância, ciúme, selfishness. egoísmo. Now I believe there's a moral law. Existe uma lei moral And the moral law can be escaped as much as physical laws. e as leis morais podem ser escapadas tanto quanto as leis físicas. It's like the law of gravity. É como a lei da gravidade. If I let go of this book, what's going to happen? Se você soltar esse livro, o que vai acontecer? It's going to fall. Vai cair. If you sin, Se você pecar,
you bring suffering into the world. você traz sofrimento para o mundo. That's a moral law Isso é uma lei moral, as predictable as the law of gravity. é tão previsível quanto a lei da gravidade. Let's read Exodus chapter 20, Vamos ler Êxodos 20, verse 5 and 6. versos 5 e 6. Êxodo 20, 5 e 6. It's actually part of the Ten Commandments. Na verdade, é parte dos 10 mandamentos. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. It says here, Fala aqui, when sin happens, quando aconteceu o pecado, the punishment for that sin a punição para esse pecado falls on the children cai sobre as crianças, and the filhos grandchildren e os netos down to the fourth generation. até a quarta geração. Now I'm very confused. Eu estou meio confuso. I thought it said somewhere in Ezekiel Achei que em Ezequiel falava alguma coisa that the son does not share the guilt of the father. que o filho não participa na culpa do pai. Neither does the father share the guilt of the son. Nem o pai da culpa do filho. Right? Ezekiel 18. Certo? Ezequiel 18. Now I'm really confused. Não, agora eu estou muito confuso. Let me give you a little secret to understanding the Bible. Deixa eu te falar um segredo aqui para você entender a Bíblia. When you find two verses that at first seem to contradict, Quando você acha dois versículos que no início parecem se contradizerem, you'll find out that they don't contradict. você descobre que ele não se contradizem. And when you understand how both are true, E quando você entende o quão verdadeiros são os dois, you'll have a deeper understanding of the Bible. você tem um conhecimento mais profundo da Bíblia, um entendimento. See, Ezekiel 18 is talking about the eternal consequences of sin. Ezequiel 18 está falando sobre as consequências eternas do pecado. When you come before God on Judgment Day, Quando você chegar diante de Deus no dia do julgamento, whose sin will you be held responsible for? qual pecado que você vai ser responsável? That's an easy question. Essa é uma pergunta fácil. Your own sin. O seu próprio pecado. That's not what Exodus 20 is talking about. Não é isso que o Êxodo 20 está falando. Exodus 20 is talking about the results of sin in this life. Êxodo 20 está falando sobre o resultado do pecado nesta vida. Because like I said, there's a moral law, a moral principle created by God. Como eu disse, existe uma lei moral, um princípio moral criado por Deus. When we sin, Quando a gente peca, it causes suffering. nos causa sofrimento. Why did God create that law? Por que Deus criou essa lei? Because He loves us. Porque Ele nos ama. Now, I know some of you were sexually abused as children. Eu talvez algum de vocês tenha sido abusado sexualmente quando criança. Many of you were, I know that. Há muitos de vocês foram, eu sei disso. Others were physically or emotionally abused by your parents or an aunt or an uncle. Outros foram fisicamente abusados por seus pais, ou seus tios, ou algum parente. Now, when a man beats his wife, Quando um homem bate na sua esposa, who suffers? quem que sofre? The man suffers, O homem sofre, the wife suffers, a esposa sofre, the children suffer, os filhos sofrem, the grandchildren suffer, os netos sofrem, to the fourth generation and even more. até a quarta geração e ainda mais. Now, I believe in Christ, Eu acredito que em Cristo we can stop it at that generation, you know? a gente pode parar com isso nessa geração mesmo. My wife had some abuse in her family, A minha esposa teve alguns abusos na família dela. and if you were abused, it affects you even now. I'm sorry, but it does. Se você for abusado, isso te afeta ainda hoje. É isso mesmo. Even if you become a Christian, it still affects you. Mesmo tendo se tornado cristão, ainda te afeta. But I believe in Christ, we can stop it there. Mas eu acredito que em Cristo a gente pode parar isso. But Exodus 20, 5 and 6 is true. Mas Êxodo 20, 5 e 6 é And verdadeiro. I'm glad that sin produces suffering. Eu acho bom que o pecado produz sofrimento. It's God's way of saying, don't do that. É a maneira de Deus dizer, não faça isso.
Don't do that. Não faça isso. When you feel emotional pain, Quando você se sentir dor emocional, it's God's warning. é o aviso de Deus. Somebody's sinning here. Alguém está pecando aqui. Not always, but usually. Nem sempre, mas normalmente. So here's the real question. Agora, a verdadeira pergunta. Does this prove that God is somehow evil or powerless? Isso prova que Deus, de alguma forma, é sem poder? I don't think so. Mal? Now, Não, eu acho que não. almost all suffering in the world is not because God's not loving or powerful. Não, quase todo o sofrimento do mundo não é porque Deus não é amoroso e poderoso. It's because we rebelled against Him. É porque a gente rebela contra Ele. We chose to do evil. A gente escolhe fazer o mal. And we brought suffering into the world. E a gente traz sofrimento no mundo. But you know, that doesn't explain all suffering. Mas isso também não explica todo o sofrimento. How about that tsunami? E aquele tsunami? Whose sin caused the tsunami? Pecado de quem que causou aquele tsunami? That doesn't make sense. Isso aí não faz sentido. You know, after that tsunami happened, you know the one that was in Sumatra? Depois que esse tsunami em Sumatra aconteceu, The imams, os imãs, the Muslim imams, you know, os muçulmanos imãs, they said that it's because people weren't going to the mosque. eles Because they were not attending the mosque. por the mosque, The mosque, you know, the Ah, Muslim. ok. Falaram que é porque o pessoal não estava indo na mesquita. I don't think that's why that happened. Eu não sei se foi, eu acho que não foi por isso não. I don't think God even wants people to go to the mosque. Eu acho que nem Deus nem queria que eles fossem para a mesquita. So, remember I said there's no simple answer. Então, como eu disse, não tem uma resposta And simples. he who says there's a simple answer, I don't agree with that. Se alguém diz que tem uma resposta fácil, eu falo que não tem. Somebody gets cancer. Alguém tem câncer. Is that because of some sin they committed? Isso aí é algum pecado que ele cometeu? I don't think so. Acho que não. But I still believe most suffering in the world is because of sin. Mas ainda acredito que a maioria do pecado do mundo é por causa do sofrimento do mundo é por causa do pecado. Now I'm going to ask you an easy Bible question. Vou te perguntar uma pergunta bíblica fácil. A very easy Bible question. Muito fácil. What Pergunta. book in the Bible talks about suffering the most? Qual que é o livro da Bíblia que fala mais sobre sofrimento? Job. Very good. Jó, muito bom. Here's something interesting. Olha uma coisa interessante. Job's friends Os amigos de Jó say the reason you're suffering is because you're a sinner. falaram que o motivo que você está sofrendo é porque você é um pecador. Right? Certo? Job says, I don't deserve this suffering. Jó falou, eu não mereço esse sofrimento. I'm a righteous man. Eu sou um homem justo. Who was right? Quem estava certo? They're both wrong. Os dois estavam errados. First of all, he was not suffering because of his sin. Primeiro que ele não estava sofrendo por causa do seu pecado. And second of all, Job was not a righteous man. E assim de tudo, Jó não era um homem justo. Maybe relatively he was righteous. Relativamente justo pode ser. But are you going to stand before God on Judgment Day and say, I'm righteous? Você vai chegar diante de Deus no dia do julgamento e falar, não, eu sou justo. I don't deserve any suffering. Eu não mereço nenhum sofrimento. They were both wrong. Os dois estão errados. Now, they didn't have Job chapter 1. Eles não tinham Jó capítulo 1. We have Job chapter 1. Nós temos Jó capítulo 1. We know why Job was suffering. A gente sabe por que ele estava sofrendo. Here's an interesting thing to notice about the book of Job. E isso é uma coisa interessante para saber sobre o livro de Jó. God never answered his question. Deus nunca respondeu a pergunta dele. At the end of the book, No final do livro, God never answered Job's question. Deus nunca respondeu a pergunta dele. He never told him why he was suffering. Ele nunca falou por que ele estava sofrendo. That's something to think about. Algo para a gente pensar. Some of us are suffering in ways that are hard to understand. Alguns de vocês estão sofrendo de maneira difícil de entender. I may not have the answer. Eu posso não ter a resposta. Your spouse may be unfaithful to you. Seu cônjuge pode ter sido infiel com você. You may have a terrible disease. Você pode ter uma doença terrível. Your closest friends may turn their back on you. Seu melhor amigo pode virar as costas para você. You say, why? E você fala, por quê? The answer may be, I don't know. E eu falo assim, eu não sei. Just have to trust in God. Tem que confiar em Deus. Trust in Romans 8, where it says that all things work out for the good of those who love God.
Confiar em Romanos 8, que fala que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que o amam. Okay, cause of suffering number 3. Então, a causa de sofrimento número 3. Free will and sin, Livre-arbítrio e pecado. that's really, in a sense, just one cause. Na verdade, num sentido é uma coisa só. Cause number 3, Causa número 3, natural causes. causas naturais. Let me tell you why the tsunami hit Sumatra. Deixa eu te falar por que o tsunami atacou Sumatra. It's called plate tectonics. Placas tectônicas, por causa das placas tectônicas. Or continental drift. Ou uma mudança continental, I assume you've movimento heard about that. continental. I assume you're aware of this. Eu fugi da escola, viu, gente? Então eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. The continents move. Então a Terra tipo mexeu. It's been proved scientifically. Foi provado cientificamente. And what happens is, over time, the pressure builds up. Então muitas vezes a pressão muito grande faz ele aumentar para cima And then it's released. e aí depois solta. And there's an earthquake. E aí tem um terremoto. That's why the people experience that Por tsunami. por isso que pessoas experimentaram esse tsunami. You say, what kind of God Que tipo de Deus would make earthquakes? iria fazer terremotos? I say, a very smart, very powerful, loving God. Eu digo um Deus muito esperto, muito poderoso e amoroso. Let me tell you about plate tectonics. Deixa eu te falar sobre placas tectônicas. See, there's heat released inside the earth. Tem calor soltado debaixo da terra. And that heat comes from inside of the earth and is released. E esse calor que vem debaixo da terra, ele é solto And it causes the earth's crust to move. e ele causa The earth's crust to move. a crosta terrestre And it's para like mexe com a crosta terrestre. God's giant recycling system. É o jeito imenso, gigante de Deus de reciclar. It recycles the minerals E in the recicla, earth. e recicla os minerais na terra. Otherwise, within a few million years, we wouldn't have any crops or trees. De outra forma, daqui a uns milhões de anos já não teria nenhum outro tipo de plantação, And de the terra, de nada. surface of the earth would be barren. A superfície da terra ia ser nua, sem nada. If it weren't for plate tectonics, if we didn't have plate Se a tectonics, gente não tivesse as placas tectônicas, we wouldn't have an atmosphere. a gente não ia ter atmosfera. So if you want to live on a planet without earthquakes, Se você quiser morar num planeta sem terremotos, go to Mars. vai para Marte. No atmosphere Sem atmosfera and a sterile surface. e uma superfície estéril. I say God is great. Eu falo, Deus é demais. I say to the skeptic, Eu falo para o cético, if you can invent a better universe than the one God made, go ahead. se você puder inventar um universo melhor que Deus criou, vá em frente. If you have a better idea, Se você tiver uma ideia melhor, better physical laws than the one God made, I challenge you to make a better se universe. tiver leis da física melhor do que a que Deus criou, eu te desafio a fazer um universo melhor. And inventing it in your mind is not enough. Inventar na sua mente não é suficiente. You'd have to actually make that universe. Na verdade, você tem que fazer esse universo, criar ele. I'm not going to fault God for earthquakes. E eu não vou pôr culpa em Deus por causa de terremoto. I say, thank you, God, for plate tectonics. Eu falo, graças a Deus por placas tectônicas. But you know, if you live on the edge of one of these plates, Se você morar na superfície de uma dessas placas, don't build such tall buildings. não constrói prédio muito alto, não. Maybe you prevent some suffering. Você pode prevenir algum sofrimento. So that might explain earthquakes. Isso pode explicar What os about terremotos. storms? E tempestades. What about that typhoon that hit the Philippines last year? Aquele tufão que chegou nas Filipinas ano passado. I visited the area just a few weeks later. Terrible devastation. Eu visitei lá, poucas semanas depois, uma devastação terrível. What kind of God? Que tipo de Deus? What did he have in his mind O que ele tinha na cabeça when he sent that typhoon towards the Philippines quando ele mandou esse tufão para as Filipinas and killed 6,000 people? e matou 6.000 pessoas? I say a smart God, Eu digo, um Deus esperto, a powerful God, poderoso and a loving God. e amoroso. Because God made weather. Porque Deus fez o clima. Weather is a good thing.
clima é uma coisa boa. Now, the way it works is the earth is round. Acontece que a Terra é redonda. The reason the earth is round is because of gravity. A razão que a Terra é redonda é por causa da gravidade. If it weren't for gravity, we wouldn't even have an earth. Se não tivesse gravidade, já não ia ter nem Terra. Gravity does not make a cylindrical earth. A gravidade não faz uma Terra cilíndrica. Now, a cylinder would be a better shape. Um cilindro seria uma forma melhor. Because then the weather would be the same pretty much everywhere. Porque aí o clima ia ser mais ou menos o mesmo em todo lugar. But the earth is round. Mas a Terra é redonda. And then there's the sun. E aí tem o Sol. What an awesome invention. Ó, que invenção demais. All this energy comes from the sun. Toda essa energia que vem do Sol. And almost all the energy from the sun is visible light. E quase toda essa energia que vem do Sol é uma luz visível. Which is the only kind of light that can support life. Que é o único tipo de vida que pode suportar a vida. Good job, God. Bom trabalho, Deus. But the earth is round. Mas a Terra é redonda. And so near the equator it would be extremely hot, way too hot for life. Near the equator, it would be way too hot for life. Perto de Equador é muito quente. And near the poles it would be way too cold for life. E perto dos polos é muito frio para a vida. Maybe there'd be a tiny strip where life could exist. Talvez uma pequena vida pode existir. So God made weather. Então Deus fez o clima. And it spreads the energy almost evenly. Então ele espalhou o clima quase que igualmente. And again, I say to the skeptic, Então eu digo para os céticos, if you can create a better universe, se você puder criar um universo melhor, be my guest. seja meu convidado. But there's still a few troubling questions. Mas ainda tem algumas perguntas mais difíceis. What about cancer? E câncer? What about malaria? E a malária? What about that baby who's born deformed? E aquele bebê que nasceu deformado? What about that? What about that? Ah, e isso? Even diseases. Até doenças. Why did God make bacteria? Por que Deus fez bactéria? What was he thinking? O que ele estava pensando? What kind of a God would make Que bacteria? tipo de Deus ia fazer bactéria? I say a very smart God, Deus muito esperto and a very powerful e God, muito poderoso and a very loving e God. muito amoroso. Because if it weren't for bacteria, Porque se não tivesse bactéria, there'd be no oxygen in the air. não ia ter oxigênio no ar. And there'd be no nitrogen in the soil. E não ia ter nitrogênio no solo. And the bacteria in your intestines makes the vitamin K. E a vitamina no seu intestino faz a vitamina K. Now, I'm not a student of microbiology, Eu não sou estudante de microbiologia, but I'm sure you could list 100 reasons bacteria are absolutely essential to life. mas você pode ver centenas de razões que a bactéria é totalmente essencial para a vida. But some bacteria cause disease. Mas algumas bactérias causam doença. And I say even disease is not evil. Mesmo doença, então, não é mal. I believe even genetic mutation is part of God's plan. Eu acho que até mutação genética é parte do plano de Deus. God used that for evolution to happen, Deus usou isso para a evolução so acontecer. that life on the earth could adapt to changes. Porque a vida na Terra podia mudar, a se adaptar às mudanças da vida. Now, if I wanted to, I could list a fourth cause of suffering, Bom, então será que tem uma quarta razão para o sofrimento? human stupidity. A estupidez do homem. But I won't go there. Mas eu não vou lá não. So these to me are some of the causes of suffering. Isso para mim são algumas causas de sofrimento. So, are these things evil? Essas coisas são ruins? It seems somebody's making an assumption here anyway. Somebody's making an assumption. Ah, então alguém está assumindo alguma coisa. They're assuming suffering is evil. Estão assumindo que a doença é ruim, o I sofrimento é ruim. I disagree. Eu discordo. In fact, I don't think pain is evil at all. Na verdade, eu acho que dor não é ruim de jeito nenhum. If it weren't for pain, Se não fosse pela dor, none of us would be alive. nenhum de nós estaria vivo. There's an extremely rare disease where people can't experience pain. Existe uma doença muito rara que a pessoa não
não tem dor. It's a genetic disease. É uma doença genética. There's a reason that disease is very rare. É por isso que essa doença é muito rara. Because a person who can't feel pain would never survive. Que a pessoa que não sente dor nunca vai sobreviver. You know, you say to your child, don't touch, you'll get burned. Você fala pro seu filho, não encosta, você vai queimar. You say, don't touch, you'll get burned. Não encosta, você vai queimar. Hey, don't touch, you'll get burned. Oh, não encosta, você vai queimar. What does the child do? O que o filho faz? They touch, Ele encosta, they get burned, ele queima. and next time they don't touch. Aí da próxima vez ele já não toca mais. I'm glad that it hurts when you touch something hot. Eu fico feliz que dói quando você Imagine you're in the kitchen encosta em alguma coisa. Imagina a criança, and you put your hand on the hot stove. imagina a criança na cozinha, ele põe lá no fogão a mão, na trempe quente, e fica lá sem sentir nada. Oh! I think no boy Eu acho que nenhum menino would make it to their 4th birthday não ia nem chegar no 4º aniversário if it weren't for pain. se não existisse a dor. You know what? Sabe o que? If it weren't for pain, Se não houvesse dor, I would have burst my stomach. eu já teria estourado meu estômago. When you eat too much, it hurts. Quando você come demais não dói? Good idea. Boa ideia. When you break your bone, Quando você quebra seu osso, luckily it hurts. graças a Deus, com sorte que dói. Pain is a sign that something's wrong. Então a dor é um sinal que alguma coisa está errada. Even emotional pain. Até dor emocional. Who said pain is evil? Quem falou que dor é ruim? Who came up with that idea? Quem inventou isso? I don't agree with that at all. Eu não concordo com ele de jeito nenhum. Some people say death is evil. Algumas pessoas falam que morte é mal. Who said that? Quem falou isso? I don't agree that death is evil. Eu também não concordo com isso não. Death is part of God's plan. A morte é parte do plano de Deus. For people, Para as pessoas, death is a transition. a morte é uma transição. God didn't create us to live in these bodies forever. Deus não criou a gente para viver nesse corpo para sempre. I say praise God. Graças a Deus por isso. Now let's admit it, when people die, people suffer. Vamos admitir, quando as pessoas morrem, outras pessoas sofrem. Not the one who died, but the one who were left behind. Não o que morre, mas o que é deixado para trás. God understands that. Deus entende isso. Jesus wept Jesus chorou when he came to Lazarus' house. quando ele foi para a casa de Lázaro. Death is not evil. Morte não é mal. In Isaiah chapter 57 verse 2, Em Isaías 57, we won't read that a verse. gente não vai ler. Em Isaías It 57, says 2, God takes the good away to spare them from evil. fala que Deus In Philippians leva 1:21, eles para fora para salvá-los do mal. in Leva eles Philippians, embora. sorry, in Philippians 1:21, Filipenses 1:21, God says, "For me to live is Christ, para mim viver é Cristo and to die is gain." e morrer é lucro. Do you have any volunteers? Tem algum voluntário? Any volunteers to die right now? Tem algum voluntário para morrer agora? Did you hear about the children in the Sunday school class? Vocês ouviram sobre os meninos lá na sala de domingo? The Sunday school teacher said to the children, "Who wants to go to heaven?" O professor falou com os meninos lá. And all the kids raised their hand, Quem quer ir para o céu? except one little boy. Todo mundo levantou a mão, menos um menino. He didn't raise his hand. Ele não levantou a mão. The teacher said, "Don't you want to go to heaven?" O professor falou, você não quer ir para o céu? He said, "Yeah, but not now." Ele falou, sim, mas não agora. But from God's point of view, Mas pelo ponto de vista de Deus, death is not evil. a morte não é ruim. Não é mal. Sin is evil, Pecado é ruim. but death is not evil. Morte não. I say pain is good, Eu digo que a dor é bom. although I don't invite you to punch me in the face after this class. Eu não vou te convidar para me dar um soco na cara depois dessa aula. And I say death is good. Mas eu falo, morte é bom. Now, if the atheist is right, Se os ateus estão certos, and when you die, that's the end of everything, então quando você morre é o fim de tudo.
Well, then maybe death is evil. Então, para eles, talvez a morte é mal. But the atheist is wrong. Mas os ateus estão errados. And what about suffering? E sofrimento? Suffering is not evil. Sofrimento não é mal. Suffering is good. Sofrer é bom. Think about Psalm, verse 30, verse 5. Pensa em Salmo 35. Vamos ler. Salmo 30, versículo 5. Diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida em toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. David says Davi disse that suffering endures from the night. que o sofrimento fica à noite, Weeping endures for the night. o choro dura a noite toda, But rejoicing comes in the morning. mas a alegria, o regozijo vem de manhã. I believe Eu acredito if there was no suffering, que se não tivesse sofrimento, there'd be no joy. também não ia ter alegria. Without suffering, Sem sofrimento, there's no joy. não tem alegria. When does your food taste the best? Quando que a sua comida é mais saborosa? When you're really hungry. Quando você está com muita fome. When does finding a new relationship satisfy so much? Quando você vê que um relacionamento te satisfaz tanto? When you're so lonely. Quando você está muito solitário. I don't really understand heaven. Eu realmente não entendo muito bem o céu. It doesn't make sense to me. Não faz sentido para mim. Because in heaven, Porque no céu, we have joy without suffering. a gente tem a alegria sem o sofrimento. In this life, it's not that way. Mas na vida não é assim. Without joy, without suffering, Sem sofrimento, there's no joy. não há alegria. So David says, Davi falou, as Christians, como cristãos, we suffer, we mourn, a gente sofre, a gente fica triste, but the ultimate result of that is joy. mas o resultado final disso é alegria. In the world, it doesn't exactly work that way. E o mundo realmente não funciona dessa maneira. In the world, it's joy at night No mundo é o prazer de noite and suffering in the morning. e sofrimento pela manhã. But that's not how God intended it. Mas não é Deus do jeito que Deus quis. So reason number one that suffering is not evil Então a razão número 1 que sofrimento não é mal is because it's good. é porque é bom. And its result for those who love God is joy. E o resultado daqueles que amam a Deus é alegria. Reason number two, suffering is good, not bad. Razão 2 que sofrimento é bom e não é ruim. Let's read John chapter 9, verse 1 through 3. João 9, 1 até o 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. This man had been blind since the day he was born. Esse homem era cego desde o dia que nasceu. The disciples say to Jesus, Os discípulos falaram com Jesus: whose sin caused him to be blind? O pecado de quem que causou ele para ficar cego? They're making a big mistake. Eles estão cometendo um grande erro. They're assuming that all suffering is the result of sin. Eles estão assumindo que todo o sofrimento é resultado de pecado. But I already said that's not true. Eu já falei que não é. And he says, neither. Ele falou nenhum dos dois. He was blind Ele é cego so that when he was healed, it would reveal God's glory. para que quando ele fosse curado, revelasse a glória de Deus. You know, one of the greatest ways we can share our faith as Christians Sabe uma das melhores maneiras para a gente compartilhar a fé como cristãos? is to endure suffering as a Christian. É suportando o sofrimento como cristãos. To endure suffering as Jesus endured suffering. É suportar o sofrimento como Jesus suportou. I bet many of you, Eu aposto que muitos de vocês, if God had not brought suffering in your life, se Deus não tivesse trazido sofrimento para sua vida, you would still be lost.
você ainda estaria perdido. You'd still be in your sins. Você estaria nos seus pecados ainda. And you're saying, thank you, God, E você está falando, obrigado, Deus, for getting my attention. por me pegar minha atenção, minha intenção. Because the way we endure suffering Porque da maneira que a gente suporta o sofrimento and trust in God, e confia em Deus, it can give glory to God. e pode dar glórias a Deus por isso. Reason number 3, suffering is not evil. In fact, it's actually good. Razão 3, que o sofrimento não é ruim, na verdade é bom. Romans 8:28. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. You know, this is a difficult passage in some ways. Sabe, em algumas maneiras é uma passagem difícil. It says, all things work out for the good of those who love Him. Fala que todas as coisas foram para o bem daqueles que o amam. Even the things that God did not choose. Mesmo aquelas coisas que Deus não escolheu. When someone is abused, Quando alguém é abusado, it's not like that was God's will. isso não foi vontade de Deus. You know, Jan and I, we have a very good friend. Her name is Elizabeth. Jenny e eu temos uma grande amiga chamada Elizabeth. Jan studied with her and she was baptized almost 30 years ago. Jenny estudou com ela e ela foi batizada há quase 30 anos atrás. She was faithful for a few years, but her husband, he was terrible. Ela ficou fiel por alguns anos, mas o marido dela era terrível. It was a very hard situation. Era uma situação muito difícil. And she lost her faith. Ela perdeu a fé dela. But we were very good friends. We always kept in touch, and her daughter was very problematic. Mas a gente era muito amigo, a gente sempre manteve contato. A filha deles era muito problemática. She was hanging out with the wrong people, Ela andava com as pessoas erradas. having sex with all kinds of guys when she was a teenager, Quando era adolescente, tendo relação sexual com altos caras. in legal trouble. Problemas legais. We had moved to the other side of the United States. She sent her daughter to live with us, E eles mudaram para o outro lado dos Estados Unidos e ela mandou a filha dela morar com a gente, hoping we could help her. esperando que a gente pudesse ajudá-la. It didn't work out. Não funcionou. We sent her home. A gente mandou ela para casa. Later, we moved back to San Diego. We begged Elizabeth to come back to church. Depois a gente voltou para San Diego e a gente implorou para Elizabeth voltar para a igreja. She didn't want to. Ela não queria. And then one morning, I got a phone call. Aí uma manhã eu recebi um telefonema. Her daughter, the one that had lived with us, Aquela menina, filha dele que morou com a gente, her boyfriend shot her in the head. o namorado dela deu um tiro na cabeça dela. She had a boy, not even 2 years old. Ela tinha um filho, não tinha nem 2 anos. He shot her right in the head. E ele matou ela com um tiro na cabeça. How can you explain that? Como você pode explicar uma coisa That dessa? guy was a sinner. Porque ela era uma pecadora? Selfish, angry, drug dealing, drug addict. É egoísta, era traficante de droga e isso tudo. It's good enough. É. You know, I had to do the sermon for the funeral. Eu tive que fazer o sermão do funeral. That was a hard funeral Foi difícil esse funeral. because her mother hadn't even been going to church. Porque a mãe dela nem na igreja não estava indo. You know, at most funerals they say, "Oh, they're going to be with us in heaven. It's going to be great." Na hora dos funerais, vai estar com a gente no céu, vai ser demais. I couldn't say that at that funeral. Eu não podia falar isso nesse funeral. You know, Elizabeth threw herself on the casket. E a Elizabeth se jogou em cima do caixão. What was I going to say at that funeral? O que eu ia falar nesse funeral? I read from Ecclesiastes, Eu li de Eclesiastes, chapter 3. capítulo 3. There's a time to rejoice and a time to laugh. Tem um tema, uma hora para se alegrar, outra hora para sorrir. I said there's a time to be angry. E tem uma hora para ficar Right now, brava. I'm very angry Agora eu estou muito at that man who took her life. aqui porque aquele homem, eu estou muito bravo porque aquele homem levou a vida dela. But that boy, Mas esse menino, he was the son of a drug dealer. ele era o filho de uma traficante. His mother was a drug addict. A mãe dela era uma viciada. The guy who Maybe. killed her, he was another drug dealer. O cara que matou era outro traficante. Elizabeth came back to church. Elizabeth voltou para a igreja. That boy is raised in a Christian home.
Aquele menino foi criado num lar cristão. What chance did he have? Que chance que ele teria? Some of you have experienced horrible things. Alguns de vocês experimentaram coisas horríveis, Things you don't even want to talk about. coisas que você não quer nem falar. I believe God could use that for the good. Eu acho que Deus pode usar isso para o bem. You could reach out to somebody who suffered the same thing that you Sim. suffered. Você pode alcançar alguém que está sofrendo o mesmo que você sofreu. I'm not saying that was God's plan. It was not God's plan. E eu não estou dizendo que isso foi plano de Deus. Não foi plano de Deus. But even that can be used for good. Mas até isso pode ser usado para o bem. As a Christian, Como cristão, the worst suffering, even the suffering caused by sin, a gente... even the suffering that Até o sofrimento causado pelo pecado can be to God's glory. pode ser para a glória de Deus. Reason number 4, that suffering is not evil. Então, razão 4 porque o sofrimento não é mal. In fact, it's actually good. Na verdade é bom. Like it says in Romans 5:3, Como eu disse em Romanos 4, 5, 3, suffering produces character sofrimento constrói nosso caráter and hope. e esperança. Like it says in James 1, 2, and 3. Quando fala em Tiago 1, 2 e 3, If we have no suffering, se a gente não tiver nenhum we sofrimento, never grow up a spiritually. gente não cresce espiritualmente. With no pain, no gain. That's what they say in America. Eles falam nos Estados Unidos, sem dor, sem ganho. You know, some parents, Alguns pais, they don't want their children to ever suffer. eles não querem que seu filho sofra nunca. Oh, I hope he doesn't fall over, you know, that'd be terrible. Não, eu quero que esse menino não caia não, vai ser horrível. Better not let him be around those kids that might be mean to him. Não anda perto desse menino que isso pode ser mal para vocês. You know, a little suffering is good for us. Todo sofrimento é bom para nós. You know, in America, they try to have comfort in every possible way. I don't know what it's like here. To have what? Comfort. They seek to avoid suffering everywhere. Ok. Nos Estados Unidos eles buscam conforto em tudo. Think about this. Pense nisso. Who are the people the world honors as truly great? Quem que o povo do mundo honra como um povo realmente bom, grande? Worldly people, spiritual people, they all consider them great. Pessoas do mundo, pessoas cristãs, consideram eles demais. I think of Mother Teresa. Mãe Teresa, Madre Teresa, I think of Nelson Mandela. Nelson Mandela. I think about Jesus Christ. Eu penso em Jesus Cristo. What do they all have in common? What do they all have together? O que todos eles têm em comum? Is they suffered. É que eles sofreram. So I say suffering's not evil. Eu digo que sofrimento não é mal. It's how we become like Christ. É como a gente se torna como Cristo. Point number 5. Ponto número 5. Suffering is the natural result of doing good. Sofrimento é o resultado natural de fazer o bem. That's what it says in 1 Peter 2, 20 through 22. É o que fala em 1 Pedro 2. 2. 1 Pedro 2, 20 a 22. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. So it says here, O que diz aqui? if you suffer because of evil, that's not so good. Se você sofre por causa do mal, não é tão ruim. But if you suffer for doing good, Mas se você sofre por fazer o bem, you rejoice about that. você regozija por isso. Jesus set an example in that. O Jesus foi o exemplo para isso. That you should follow in his steps. Que a gente deveria seguir seus passos. If you want to avoid suffering, Se você quer evitar com o sofrimento, just sit on the couch senta no sofá, só fica lá. and do nothing E não faz nada. and have a useless life E tem uma vida inútil, with no purpose sem propósito and no joy. e sem alegria. Suffering is the result of doing good.
Sofrimento é o resultado de fazer o bem. Like it says in 2 Timothy 3:12. Quando fala em 2 Timóteo 3,12, All those who seek to live a godly life in Christ Jesus todos aqueles que buscarem viver uma vida justa em Cristo will be persecuted. irão ser perseguidos. Now, the last reason I say suffering is a good thing. A última razão que eu falo que sofrimento é uma coisa boa, Colossians 1:24. Colossenses 1:24. Ok. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Now, Paul seems to be kind of an odd person. Excuse me? Paul's a strange person. Paulo parece que é uma pessoa meio estranha. He says, I'm fired up about suffering. Não, estou muito animado por sofrer. What a strange guy. Cara estranho. And this is kind of an unusual verse. E esse é um verso que não é muito comum. He says something, it almost can't even be true. Parece que não pode nem ser verdade isso. He says, I complete the work of Christ Ele fala, eu completo o trabalho de Cristo when I suffer. quando eu sofro. It's almost like Christ's suffering is not enough for us to be saved. É quase de falar que o sofrimento de Cristo não é suficiente para a gente ser salvo. It's when we suffer, Quando a gente sofre, then Christ's suffering is complete. então o sofrimento de Cristo é completo. Because when we suffer, we come to know Christ. Porque quando a gente sofre, a gente conhece a Cristo. Now, Paul is not asking people to come up and punch him in the nose. Ele não está chamando as pessoas para ir lá e dar um soco no nariz dele. He's not saying, God, please give me a disease. Ele não está pedindo uma doença para Deus. In fact, in 2 Corinthians, he asked God to take away a disease. Na verdade, em 2 Coríntios, ele pede para Deus tirar a doença. So we're not talking about being some kind of, pain-seeking, crazy Eu não person. estou falando de um cara doido que fica seguindo a doença. But when we suffer for doing good, Mas a gente sofre um pouco para fazer pelo bem. then we'll come to know Christ. E aí a gente vai And I don't know conhecer a about Cristo. you, Não sei você, but I want to know Christ. mas eu quero conhecer Cristo. And I want to share in his suffering. E eu quero compartilhar no seu sofrimento. As Paul said in Philippians 3:10. Como Paulo falou em Filipenses 3:10. So that ends the first part of our lesson. Isso termina a primeira parte da nossa aula. Now the second part is much, much shorter. Agora, a segunda parte é muito, muito mais pequena, mais curta. It better be, Melhor ser, né? because those people taking care of the kids are suffering right now. Porque as pessoas cuidando das crianças estão sofrendo agora. But then again, it's good for them to suffer. Mas, de novo, é bom para eles sofrerem. So maybe we should go for 3 more hours. Talvez ele pode ir por mais 3 horas. Just kidding. Tô brincando. So let me summarize. Deixa eu resumir. So far I've been dealing with the intellectual question of suffering. Que agora eu tô lidando com a parte intelectual do sofrimento. It's not because God is not loving. Não é porque Deus não é amoroso. It's not because God is not powerful. Não é porque Deus não é poderoso. Most suffering is the result of sin. A maioria do sofrimento é por causa do pecado. And why is there sin? E por que existe pecado? Because God loves us. Porque Deus nos ama. He gave us a E choice. nos deu escolha. Why did God create us anyway? Por que Deus nos criou também? Because He wanted us to love Him. Porque Ele queria que a gente amasse. And He wanted to love us. E Ele queria amar a gente. But love gives a choice. Mas o amor dá uma escolha. And we rebelled. E a gente se rebelou. We brought suffering into the world. A gente trouxe sofrimento para o mundo. Let's not blame God for that. Vamos parar de culpar Deus por causa disso. Of course, there's also natural causes. Claro que tem causas naturais também. And besides, suffering itself is not even evil. Suffering itself is not evil. O sofrimento por si próprio não é ruim. Who said suffering was evil? Quem falou que sofrimento é ruim? Who said pain was evil? Quem falou que dor é ruim? Even death, who said it was evil? Até morte, quem falou que é ruim? You know what? Sabe o que? Having an intellectual answer to the question of suffering, Ter essas respostas intelectuais para o sofrimento, a lot of times it doesn't help very much. muitas vezes não ajuda muito. If you have a friend who's dying of cancer, Se você tem um amigo que está morrendo de câncer, I don't suggest you read them this outline.
Eu acho que não sugiro ele a ler essas coisas para ele, não. Let me tell you 5 reasons why you're suffering right now. Deixa eu te falar 5 razões que você está sofrendo agora. Now get happy. Fique feliz. Rejoice about your cancer Fique alegre com o seu câncer. if you're a real Christian. Se você é um cristão verdadeiro. I think the intellectual answer is not enough. Eu acho que as respostas intelectuais não são So I suficientes. want to talk about the emotional answer to suffering. Então eu vou falar sobre as respostas emocionais para o Now, sofrimento. I want to talk about the Christian response to suffering. Eu quero falar sobre a atitude cristã sobre o sofrimento. But I want to compare it to the response of other worldviews. Mas eu quero também comparar com a atitude de outras religiões, outros tipos de coisa. What's the Hindu response to suffering? Qual que é a resposta dos hindus para sofrimento? See, Hinduism teaches that suffering is not real. O hinduísmo ensina que sofrimento não é real. Well, that really solves that problem. Isso realmente resolve o problema. Who does most of the benevolent work in India? Quem fez os trabalhos mais benevolentes na Índia? I've been there. Eu fui lá, eu estive lá. It's Christian groups Foi grupos cristãos. because of the Christian response to suffering. Porque é a resposta da atitude cristã ao sofrimento. What's the Buddhist answer to suffering? Qual que é a resposta dos budistas para o sofrimento? It's to not care about that suffering. É para você não ligar para aquele sofrimento. To not feel your emotions. Não sentir a sua emoção. To separate yourself from your emotions. Separa você mesmo da sua emoção. The Buddhist response is not compassion, A resposta dos budistas não é compaixão. it's dispassion. É despaixão, se é que existe isso. Guess who does most of the benevolent work in Buddhist countries? Imagina quem que fez os trabalhos mais benevolentes em países budistas. Christians. Cristãos. What's the Muslim response to suffering? Qual que é a resposta dos muçulmanos para o sofrimento? Their response is better than the Hindu or the Buddhist response. É uma atitude melhor do que a dos hinduístas e dos budistas. Because one of the 5 pillars of Islam is almsgiving Porque um dos 5 pilares do Islã and taking care of the poor and the suffering. Giving of alms, giving money. é dar esmola, But there's a problem. Mas tem um problema. Because according to the Quran, Porque de acordo com o Corão, such giving esse negócio de dar can only go to Muslims. só pode ir para muçulmanos. It violates the Quran to give that money to anybody but a Muslim. Se você der para outra pessoa sem ser muçulmano essas esmolas, viola o negócio deles. So that's better, Isso é melhor, but it's not as good as the Christian response to suffering. mas não é tão bom quanto a resposta cristã ao sofrimento. What's the atheist response to suffering? Qual que é a resposta dos ateus para o sofrimento? Now let's think about it. Vamos pensar. In all of history, Em toda a história, when have atheists run a country? tem ateus que governaram o país. I think about the USSR. Eu penso na Rússia, That's a great example. União Soviética, é um grande exemplo. I think about communist China. Eu penso na China comunista, That's a great example. é um bom exemplo. I think about the Pol Pot government in Cambodia. Eu penso no governo do Pol Pot da Camboja, Well, there's a great example. esse é um grande exemplo também. But what is the Christian response to suffering? Mas qual que é a atitude cristã em relação ao sofrimento? Very simple. É simples, Compassion. compaixão. Who was the most compassionate man who ever lived? Quem foi o homem mais compassivo que viveu? Jesus. Jesus. I suggest you study the book of Luke. Eu sugiro que você estude o livro de Lucas. You know, it says, in Luke there's a prophecy fulfilled. It says, how will we know the Messiah is here? Tem uma profecia sendo cumprida que fala: como você saberá que ele é o Messias? Because the blind are healed, Porque os cegos serão curados, and the deaf can hear, e os surdos ouvirão, and the lame can walk. e os aleijados andarão. Jesus had great compassion. Jesus tinha uma compaixão muito grande. In Jeremiah chapter 22, Em Jeremias 22, verse 15 and 16,
22, 15 e 16, let's read about the Christian response to suffering. vamos ler sobre a resposta cristã, a atitude cristã quanto ao sofrimento. Jeremias 22, 15 e 16. Que diz assim: Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. This is what it means to love God. Isso significa o quê? Isso é o que é amar Deus. To defend the poor and needy. Defender o pobre necessitado. Not just to give them food, Não só dar comida para eles, but to defend them. mas defender eles. It's social justice. É justiça social. It's helping the needy and the poor. Ajudar o pobre necessitado. In James 1:27, you know that verse. Em Tiago 1:27 também tem esse verso. This is real religion. Isso é religião verdadeira. To help the widow and the orphan. Ajudar os órfãos e as viúvas. In Isaiah 58, verse 6 and 7, Em Isaías 58, God verso says, this is the religion I want. 6 e 7, fala assim: isso é a religião que eu quero. To break the chains of injustice. Para quebrar as correntes da injustiça. To untie the yoke. Para tirar o jugo. And to set free the oppressed. Libertar os oprimidos. That's the Christian response to suffering. Essa é a atitude cristã de sofrimento. Why do we have such compassion on those who suffer? Por que a gente tem tanta compaixão àqueles que estão sofrendo? Is it because suffering is evil? É porque sofrimento é mal? No, suffering's not evil. Não, sofrimento não é mal. Why do we have this response to suffering? Então por que a gente tem essa atitude quanto ao sofrimento? Because we love. Porque a gente ama. And that's what love does. E é o que o amor faz. You know, there's a great example. It comes from the 4th century. Tem um grande exemplo do século IV. It was a Roman emperor. Estava lá no Império Romano. His name was Julian. Seu nome era Júlio. And he was trying to revive the pagan religions in Rome. E ele estava querendo reviver a religião pagã lá, né? He hated Christianity. Ele detestava o cristianismo. But here's what he said about the Christians. Mas olha o que ele falou dos cristãos. He says the Christians Falou que os cristãos have been growing estão crescendo because of the loving service por causa da sua servidão amorosa. they give to the strangers. Eles dão para os estranhos. And because they care for the burial of the dead. E eles cuidam. The burying the dead. Eles estão no enterro cuidando do enterro dos mortos. He says it's a scandal. Isso é um escândalo. Not a single Christian is a beggar. Nenhum cristão é mendigo. And these Galileans, E esses galileus, they care not only for their own poor, eles não só cuidam dos seus próprios pobres, but they care for our poor as well. mas ele também cuida dos nossos pobres. While those who belong to us Aqueles que seriam nossos são do not nossos. receive the help they should be receiving. E não recebem a ajuda que deveria receber de nós. You know, the Greeks and the Romans, when they had a deformed child, Excuse me? the Greeks and the Romans, when they had Então a deformed child, os gregos e romanos, quando tinham uma criança deformada, they threw them out and exposed them. eles jogavam ele, tiravam ele para fora e expunham eles. And the Christians took those children into their homes and they raised them. E os cristãos acolhiam eles e criavam eles. There was a plague in Alexandria. Tinha uma praga em Alexandria, uma praga. And the pagans, when one of their family members got sick, they'd throw them into the street. Um dos familiares lá, dos pagãos, ficou doente e eles tacaram ele no meio da rua. The Christians would come with their carts, Os cristãos vinham com os carrinhos deles, carry the pagans to their church, levava para eles, os pagãos, para a igreja and care for them. e cuidavam deles. Many Christians died in the process, Muitos cristãos morreram nesse processo, but the church grew mas a igreja cresceu, because the Christian response to suffering porque a atitude cristã sobre o sofrimento is compassion. é compaixão. And who was the most compassionate man who ever lived? E qual foi o homem mais compassivo que já viveu? It's Jesus. É Jesus.
Let's read Hebrews 2, 17 and 18. Vamos ler Hebreus 2, 17 e 18. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. You know, Jesus is not sitting in a nice, comfortable, air-conditioned office. Jesus não está sentado ali num escritório bacana com ar-condicionado. He suffered every way as we suffer. Ele sofre de cada forma que a gente sofre. And he's able to relate to us. E ele sofreu, ele pode se relacionar, se identificar com a gente. And when Lazarus died, Quando Lázaro morreu, Jesus wept. Jesus chorou. Why did he weep? Por que ele chorou? Because Lazarus died? Porque Lázaro tinha morrido? That's not why he wept. Não é por isso que ele He chorou. was about to raise him from the dead. Ele já ia ressuscitar ele. Jesus wept Ele chorou because Mary and Martha were weeping. porque Maria e Jesus Marta estavam lá. stood over the city of Jerusalem. Ele ficou lá em volta da cidade de Jerusalém. He said, "Oh, Jerusalem, Jerusalem, Falou: "Oh, Jerusalém, Jerusalém, how I long to gather you in, como que eu queria acolher vocês. like a hen gathers in her chicks, Como a galinha acolhe seus pintinhos. but you wouldn't have me." Mas vocês não querem. Jesus had compassion. Jesus tinha compaixão. So if you have a friend who's in the hospital, Você já teve algum amigo que esteve no hospital? if you have a friend who had a miscarriage, Se você já teve alguma amiga que teve um aborto, don't give them the 5-part outline. não dá esse esboço aí dos primeiros que eu falei, não, dos 5 primeiros. Sit with them. Senta lá com eles. Feel with them. Sinta com eles. What should you do about the suffering in Belo Horizonte? O que a gente deve fazer de acordo com o sofrimento aqui em Belo Horizonte? Let's do something about that. Vamos fazer algo sobre isso. Let's try to not just relieve the suffering, Não vou tentar só aliviar o sofrimento, but prevent the cause of suffering. mas prevenir as causas do sofrimento. But let me tell you this. Mas deixa eu te falar, The best way you can prevent suffering a melhor maneira que você pode prevenir o sofrimento is to help somebody become a Christian. é ajudar alguém a se tornar cristão. Because then you'll end that cycle of sin and suffering. Você vai parar esse ciclo de pecado e sofrimento. Now let's end in Matthew 9, 36 through 38. Vão terminar em Mateus 9, 36 through 38. 36 a 38. Mateus 9. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus saw the crowd and they were suffering. He saw the crowd. Jesus viu multidões e ele sofria. They were harassed. Eles eram abusados. They were helpless. Eles eram sem esperança. They didn't know what to do. Eles não sabiam o que fazer. And he didn't yell at them. Ele não gritou com eles. He had compassion on them. Ele teve compaixão deles. He shed tears for them. Ele chorou por eles. And he said, the harvest is plentiful. Ele falou: a colheita é grande And the workers are few. e os trabalhadores são poucos. You know, to us, this is an evangelism passage, right? Para nós é uma passagem evangelística, não é? But it's really about compassion. Mas realmente é sobre compaixão. He says, go out Ele falou: vão and do what I did. e façam o que eu fiz. Have compassion on them. Tenha compaixão deles.
That's what he said to do. Isso é o que ele falou para fazer. Because I believe if we show compassion to the world, Que eu acho que se a gente mostrar compaixão ao mundo, we'll show them Christ a gente vai mostrar Cristo para eles. as much as by reading a scripture to them. E tanto quanto a gente leu aqui nas Escrituras hoje. So I believe there's a logical answer to the question of pain and suffering. Então eu acho que existe uma resposta lógica para a dor e sofrimento. And the skeptic is wrong. E os céticos estão errados. It's not because God is weak, Não é porque Deus é fraco. and it's not because he's not loving. Não é porque ele não é amoroso. Exactly the opposite. Na verdade, é completamente o oposto. But you know what? Having the intellectual answer to suffering, in my opinion, is not enough. Mas também tendo as respostas intelectuais, na minha opinião, não é suficiente. Our response is not a 5-part outline. A nossa... Is not a 5-part Ah, outline. ok. A nossa resposta não é esse esboço de 5 pontos. Our response is love. Nossa resposta, nossa atitude é o Our amor. response is compassion. É compaixão. Our response is to be like Jesus. Nossa atitude é trazer eles para Jesus. É ser como Jesus. I've had a great time being with you, Foi muito bom estar com vocês and we hope to be back again. e eu espero poder estar de volta de novo.